Eu espero que vocês estejam animados para 2023. Esse é o nosso primeiro culto do ano. E ao longo desse ano, nós vamos desenvolvendo aquilo que já está sendo desenvolvido. Não existe nada novo debaixo do céu. O que existe é quem vive debaixo de uma palavra. O que existe é quem vive debaixo de um sonho e sonhar os sonhos de Deus. E eu quero convidar você nessa noite a junto comigo sonhar os sonhos de Deus. A junto comigo nós olharmos para aquilo que Deus está fazendo em Gravataí e sonharmos que Deus pode ampliar ainda mais aquilo que Ele tem feito aqui nesse lugar. Então eu quero convidar vocês nessa noite a viver isso e a acreditar que existem águas muito mais profundas para nós mergulharmos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou muito animado quando eu imagino e vejo as pessoas que eu tenho ao meu redor e olho para pessoas inspiradoras que têm vida de oração. Pessoas inspiradoras que abrem mão de tantas coisas para adorar o Senhor. Pessoas inspiradoras que podem nos dar um caminho e uma direção, que podem apontar um caminho. Talvez ao lado de você aí tem uma pessoa que tem um conteúdo em Deus incrível. Alguém que pode ser um pedaço dessa revelação de Jesus para você, para esse ano. Talvez nessa igreja você vai encontrar pessoas que vão ajudar você na sua caminhada. E eu quero encorajar você a viver ainda mais profundamente a vida de comunidade, ainda mais profundamente a vida da igreja. Que é por meio dessa forma, como igreja, que nós vamos crescer, avançar e vamos compartilhar aquilo que é ser reino. Abre a tua Bíblia aí, Gênesis capítulo 6. Quero ler um versículo. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Quero ler só um versículo hoje, para iniciar, e depois eu leio alguns. 6, 8 diz assim, todo mundo abriu? Beleza? Vamos lá então, 6, 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Algumas traduções estão um pouco diferentes, mas hoje eu resolvi pegar essa tradução. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Fecha os teus olhos, vamos orar? Senhor Jesus, nós te oramos aqui nessa noite, pedimos, Pai, que a graça do Senhor esteja sobre nós aqui nesse lugar. Que nós possamos, Pai, pela Tua misericórdia, encontrar a graça que o Senhor tem, a porção da graça que o Senhor tem, que o Senhor quer derramar sobre nós aqui nessa noite. Enche-nos, Pai, de uma certeza no nosso coração, de que o Senhor tem propósitos incríveis para nós, de que o Senhor quer nos ministrar de forma profunda, irreversível, irrevogável. Que essa seja uma noite de reencontros com o Senhor, o encontro, Pai, daquele filho, Pai, que encontra o Pai à porta. Que seja essa noite, a noite em que nós olhamos para Ti novamente e nos alegramos com os olhos de fogo. Nos alegramos, Pai, que nós estamos vendo um Pai amoroso. Que essa seja uma noite, Pai, de nós planejarmos o nosso ano e colocarmos o nosso ano completamente debaixo da Tua mão. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Resoluções de ano novo são sempre muito motivadoras, todo mundo começa. Eu tenho certeza que muitos de vocês nessa segunda-feira já começou a ler um livro com a proposta de ler o livro inteiro em uma semana. Eu tenho certeza que muitos de vocês começaram a academia e já nos primeiros dias do ano vocês já desanimaram. Não? Glória a Deus, Andressa, já valeu a pena. A academia que eu vou, né? Eu vou na academia, tá, gente? Mas é por outros motivos. Não é para ficar forte não, fortinho. Então, a academia que eu vou abriu hoje, então não deu tempo ainda de eu desanimar. Mas, gente, eu tenho certeza que resoluções de ano novo são muito animadoras. E quando você vai numa academia, tem uma coisa que a Jéssica um dia me convidou para participar. Eu não sei por que motivo na vida eu decidi dizer sim. Não, eu disse sim no casamento e estou feliz. Sim para outra coisa. Ela disse, amor, o que você acha de a gente ir na academia e o teu plano cobre isso, né? A gente fazia uma academia que cobria várias coisas. O que você acha de nós irmos na academia e nós fazemos uma aulinha de spinning, de RPM? Eu, cara, beleza, vamos lá, né, mano? Acho que eu vou arregar, as meninas estão tudo indo lá. Eu vou nesse negócio aí. Mano, eu descobri porque eles gritam tanto.
sério. Foi um negócio. Foram os 45 minutos mais longos da minha vida. Eu descobri como que 1000 anos cabem em um dia. Foi naquele dia, porque em 45 minutos eu tive uma prova de que existia um espaço-tempo ali, um campo gravitacional, alguma coisa muito louca ali, que fez com que aqueles 45 minutos fossem intermináveis. Mas eu, pensando sobre o meu ano e pensando sobre resoluções de ano novo, e pensando que o maior desejo do meu coração é que esse ano seja um ano que eu possa viver completamente incendiado pelo amor de Jesus. Eu fiquei refletindo sobre esse dia, desse maravilhoso convite, e fiquei pensando, cara, tem algumas coisas na nossa vida que elas vão ser muito doloridas, e que a gente só vai conseguir superar se tiver alguém gritando na tua frente. Pois eu vou ser essa pessoa nessa noite, que vou ficar aqui gritando na sua frente: vamos subir essa lomba, vamos subir, vamos lá, vamos colocar Jesus em primeiro lugar nesse ano, e vamos viver o ano histórico da nossa vida, em que Jesus, Ele foi o centro de tudo que fazemos. Eu vou ficar gritando isso nessa noite, porque eu descobri que se você precisa de algo para perder peso, algo passageiro, o que dirá e o que faria eu aqui num desejo real de olhar vocês no fim desse ano e ver que vocês estão vivendo uma vida completamente transformadas por Jesus. Então não interessa, eu sou capaz de fazer o que for, e se tiver que ficar gritando: vamos subir, vamos subir, vamos subir, se nós tivermos que fazer algum tipo de movimento nesse lugar, se nós tivermos que fazer o que quer que seja, nós vamos fazer, porque nós queremos enxergar os olhos de fogo de Jesus. Então eu vou gritar nessa noite para você: coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida, nos seus planos, nos seus sonhos, tudo que você fizer. Talvez você virou o ano e 2 semanas sem culto e sem movimento na igreja. É bom esse momento, é um peneirão, né? Muita gente aproveita esse momento para se envolver com a família, com outros projetos. Mas muitos de nós, sem o movimento da igreja, muitas vezes já começa a repensar algumas coisas. Estou longe da galera, será que eras mesmo? E o meu convite para você nessa noite é que você repense de novo, se você já estava repensando, e que você coloque Jesus em primeiro lugar, que você priorize uma vida com Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos o Mateus capítulo 6, nós não vemos uma pergunta e não vemos um questionamento, nós vemos uma afirmação. Quando Jesus fala para nós colocarmos o reino em primeiro lugar, muito pelo contrário, no versículo não diz que nós devemos buscar um equilíbrio, né? Não é assim que está escrito no texto. Busque um equilíbrio e as demais coisas serão acrescentadas. Busque viver o reino de forma harmônica com as demais coisas da sua vida. Busque viver o reino de uma forma ponderada. Por favor, não se meta tanto com essa coisa de igreja, de crente, essa coisa de Jesus e as demais coisas serão acrescentadas. É isso que diz o texto? Não. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. São as palavras de Jesus para nós hoje. As palavras de Jesus para nós hoje. Jesus, o reino em primeiro lugar. O reino em primeiro lugar. Nos seus planos e sonhos para esse ano, eu estou aqui na frente gritando: vamos subir, pedale mais um pouco, eu vou botar uma música agitada, vai subir o tom e eu vou gritar: coloque Jesus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Às vezes a atmosfera não é fácil, e é o que nós vemos aqui na vida de Noé. A Bíblia diz que Noé estava cercado de depravação. O próprio Deus identificou isso, ele estava cercado de um mundo completamente perdido. Talvez você queira fazer esse movimento e tudo ao seu redor diz que não. Mas ainda assim, o que Deus deseja para a sua vida é que você coloque Ele em primeiro lugar, que você coloque Ele na sua prioridade. Não é sobre aquilo que eu vou escolher, mas é a lente que eu vou ter quando escolher. Você pegou isso? Não é sobre o que eu vou escolher, mas é a lente que eu vou ter sobre escolher.
Tudo que você escolhe, a partir do momento que você prioriza Jesus, Ele não é só mais um bolo na mesa para você escolher, mas Ele é o óculos que você usa para viver a sua vida inteira. Então a graça de Deus e o amor de Deus nos dá a capacidade de escolher com sabedoria, de dizer o que nós queremos e de sonhar os sonhos que são do céu. E que você possa nesse 2023 sonhar os sonhos de Deus para essa cidade, sonhar os sonhos de Deus na tua vida, no teu trabalho, e que você possa submeter completamente tudo que você tem aos pés de Jesus. O texto é muito, esse texto e essa história de Noé que todos nós conhecemos. Deus chama um homem em meio a toda uma depravação, a todo um mundo perdido. Talvez na sua família seja só você e vai ser só você mesmo. Talvez no teu trabalho vai ser só você e vai ser só você mesmo, é isso. Talvez no seu contexto de igreja, porque o que eu tenho feito nos últimos tempos é pregar para crente. Talvez no seu contexto de igreja, entre os seus amigos da igreja, veja só, vai ser só você mesmo que está incendiado, amando Jesus, buscando a presença do Senhor, e está tudo bem. Está tudo bem ser só você mesmo. Você não precisa se mover por uma atmosfera, você vai se mover por uma palavra. O que Deus te deu, é o que Deus te deu, e ponto. Gênesis 6:5, alguns versículos anteriores diz assim: e o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. O texto começa: o Senhor viu. Significa o quê? Que o Senhor viu. O Senhor viu significa que o Senhor viu. Muitas vezes o nosso desejo, o nosso entendimento é que Deus está longe, mas o Senhor viu. Talvez você está olhando esse ano e repetindo os erros do passado, pensando: cara, vai ser só mais um ano para mim. 2022 foi um ano difícil, passei por várias dificuldades, esse ano vai ser só mais um. Eu já prevejo várias coisas. Deixa eu dizer algo para você. E o Senhor viu. O Senhor está vendo. O Senhor está observando. Nós não estamos só. O fogo nos olhos, Ele está nos observando. E Ele está por toda a terra. Toda a terra está cheia da sua glória. O Senhor está nos observando. A maldade do mundo não passa desapercebida para Deus. Ele sabe. O louco desse texto, ali no versículo 13 do capítulo 6, é que o Senhor está vendo a maldade. Existe um homem que vive fora, que está vivendo, que achou graça, como diz o texto. E o texto diz assim: então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia da violência por causa deles. Eis que destruirei juntamente a terra. Noé foi um cara que, em meio ao caos, decidiu por Deus. Ao ponto, veja isso, veja se esse é o desejo do teu coração para si. No meio do caos, Deus encontrou Noé para contar aquilo que iria fazer. Eu não sei, parece que para muitos de nós parece tão distante, né? Mas lá em Jeremias 33:3 diz assim: chame por mim e eu responderei, e eu lhe anunciarei as coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Você vai saber o que está no coração de Deus quando você chamar por Ele, quando você clamar pela presença do Senhor. Qual que é a tua resolução de ano novo? Viver uma vida de adoração radical ao Senhor. Viver uma vida de devoção a Deus, de busca da presença de Deus, de busca da face do Senhor. Sabe, quando eu olho a história de Davi, é incrível, porque no tabernáculo de Moisés, a adoração, nós não vemos em momento algum nas escrituras falar sobre uma adoração com louvor, com cântico, nos tempos de Moisés, no tabernáculo de Moisés. Quando chega em Davi e ele assume o reinado, a gente olha alguns salmos e a gente vê como ele estabeleceu o tabernáculo no seu tempo.
Davi, a primeira coisa que ele fez, o primeiro decreto que ele fez quando ele assumiu, foi: vamos oração 24 horas. Botou 4.000 caras adorando ao Senhor. Botou os caras para adorar o Senhor. E surgiu algo novo da revelação que Davi tinha da vida dele com Deus. Surgiu algo novo na adoração coletiva da igreja: o louvor. Porque o Senhor habita no meio dos louvores, diz o salmista. Davi começou a trazer, e nós nos alimentamos até hoje. Graças a Deus, glória a Deus, irmão Davi. Quando eu chegar no céu, imagina nós aqui fazendo um culto, todo mundo quietinho, sem louvor, sem nada, só uma palavra, uma cerimônia, né? Uma coisa assim. Como que Davi chegou nesse ponto? Trazer um novo momento para essa adoração, para essa reverência a Deus. Vida com Deus, o homem segundo o coração de Deus. Eu imagino que Davi, nas suas orações, talvez tenha conseguido enxergar aquilo que João enxergou muitos anos depois: os anjos diante do Senhor adorando e dizendo: santo, santo, santo. E Davi, quando ele sai desse momento de catarse espiritual, ele volta e diz: cara, vamos fazer isso. Vamos adorar como os anjos adoram. Pega a tua harpinha aí, pega o teu instrumento aí e vamos fazer. Ah, mas no tabernáculo de Moisés era sem louvor. Não, eu vi assim e nós vamos fazer assim porque eu tenho intimidade com o Pai. O Pai até diz que eu sou segundo o coração dele. Ué. Que esse ano seja um ano em que você acessa. Cara, nós vivemos sobre uma suprema aliança do Senhor. Não estamos nos tempos de Davi, meu amigo. Davi deve estar lá com Jesus dizendo: imagina se eu vivesse esse tempo desses glórias. Imagina se eu vivesse o tempo em que a presença do Espírito está disponível para todos. Meu Deus! Imagina Davi olhando. Eu tenho certeza que muita gente vai chegar lá no céu, vai tentar abraçar Davi. Davi vai dar 2 passos para trás. Cara, foi só isso que tu conseguiu fazer? Com a presença do Espírito Santo na terra, te capacitando e te dando unção para você viver e se mover no sobrenatural. É isso? Esse é o teu trabalhinho? Ele vai olhar para você. Ainda bem que Jesus não me condena, porque eu acho que Davi vai. O homem segundo o coração de Deus. Eu quero me abraçar muito com Jesus antes de conversar com o Davi, que daí eu vou estar com o meu tanquinho cheio, porque vai ser complicada essa conversa. Nós temos a presença do Espírito, cara, que é o que nos capacita e nos habilita. Se um homem cheio do Espírito Santo foi capaz de encher e transformar um país e fazer desse país o maior reinado que existiu em Israel, existiu até hoje em Israel, que mais avançou, que mais conquistou, que mais foi à frente, não faremos nós com a presença do Espírito sempre em nós? É como se a gente juntasse num encontro de oração vários Davis. Imagina, como se a gente juntasse num encontro de oração várias pessoas habilitadas a acessar aquilo que esses homens de fé acessavam. É ou não é para ser um 2023 explosivo, uma revolução, como disse o pastor? Então eu quero te provocar nessa noite, no spinning, no RPM. Vou dar uma de Davi aqui. É esse o teu trabalhinho? Com a presença do Espírito Santo, são essas as tuas decisões para esse ano? Esses projetos que você diz que vai colocar à frente? Essa vida de comunhão que você diz que é só uma coisa que você vai, eu vou lá na igreja de vez em quando, eu participo de um link de vez em quando, reuniões de oração, leitura da palavra, momento de devoção, uma vida cheia do Espírito. Mano, não tem como esconder. Se você é um cara cheio do Espírito Santo, se você é um cara que vive uma vida de devoção a Deus, fica muito evidente. Você fala disso, você respira isso, você sonha isso. Você já não está mais tão apegado ao dinheiro, às coisas. Você até avalia, vão te oferecer até uma promoção no seu trabalho ou alguma coisa, você vai dizer, será que isso vai atrapalhar minha vida com Deus? Porque tem gente que simplesmente, não, mais dinheiro, mano, estamos dentro. Mais dinheiro, mais um emprego, trabalhar em 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos, 5 empregos. Cara, estou dentro, mais dinheiro, mais futuro, mais grana, mais status, mais views, mais seguidores. Agora, quando você coloca Deus em primeiro lugar, qualquer coisa que chega para você, seu chefe chega e você diz, eu vou te dar o dobro do teu salário, mas tu vai ter que começar a trabalhar sábado e domingo. Meu amigo, esquece, mano.
Então fica muito evidente, e você sabe do que eu estou falando. O pior é que você sabe. Aí dentro de você, você sabe se você é o Noé que achou graça diante do Senhor, ou se você é aquele que ficou fora da arca e priorizou a sua vida. Ai, Marco, eu queria começar 2023 bem. Fica essa palavra aí. Deus contou os segredos dele para Noé. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quero ouvir os segredos de Deus. Eu quero sonhar os sonhos de Deus. De joelhos em oração durante o louvor. Obrigado, Davi. Durante o louvor. Durante o momento de devoção, eu quero ouvir a voz de Deus e me mover pelo sopro do Espírito. Para onde Ele estiver indo, lá eu quero estar. Sabe por que você tem escolha, cara? Porque a graça de Deus te alcançou. O primeiro versículo que nós lemos aqui: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Você só tem escolha porque você achou graça aos olhos do Senhor. O que aconteceu com todas aquelas pessoas que estavam ao redor de Davi, ao redor de Noé naquele tempo? Talvez muitas delas não acharam essa graça. Essa é uma noite que você tem a oportunidade de dizer: eu quero viver uma vida para a glória de Deus. E sabe por que você tem condição de dizer isso? Porque você achou graça aos olhos do Senhor. A graça de Deus, ela te permite escolher. Sabe aquela vida que você tem, que você imagina ser inevitável viver? A vida longe de Deus, a vida no pecado, a vida do vício, a vida da distância, a vida da ausência da comunhão com Deus e com a igreja. Essa é a ausência da escolha. Nessa noite o Espírito Santo está abrindo uma grande porta. Se você veio até aqui, é porque você foi alcançado pela graça, para que você possa dizer sim para Jesus. Existe uma arca, existe um Deus, existe um chamado, existe uma inundação chegando também. E o mais lindo dessa história é que Noé simplesmente obedeceu, porque graça é isso também. Graça é ouvir uma instrução e segui-la. Graça não é só receber parado, é seguir uma instrução que Deus nos deu. Qual que é a instrução que Deus está te dando para esse ano? Talvez muitos de nós nem pensamos ainda o que vamos fazer. E talvez nem seja. Eu disse ainda esses dias para a Jéssica, a gente precisa fazer as nossas metinhas, nossos focos para o ano, né? A gente sempre costuma fazer isso, separa por áreas e tudo mais. Mas a gente até conversando, caminhando no parcão, aí eu disse para ela, eu não sei, né, exatamente o que vai ser, o que a gente vai pensar para o ano. Mas uma coisa eu disse, com palavras diferentes, mas eu disse que a nossa vida seja uma vida para a glória de Deus. Que tudo que nós fazemos seja para a honra e glória do Senhor Jesus. E isso basta. Isso basta. A partir disso se desmembram todas as demais coisas. Então Noé, ele resolveu obedecer a Deus. Obedeceu e se envolveu. Ele foi lá, recebeu as instruções e fez. Esse é um ano de você se envolver. Tem gente que acha que se envolve, a pessoa só vem na igreja, entrega o dinheiro dela e vai embora. E ela acha que se envolveu. A vida da igreja é muito mais do que entregar um dinheiro, é muito mais do que só você dizimar ou ofertar. Embora isso seja relevante, super relevante, você ter um coração generoso e abençoar a igreja e as pessoas. Mas a vida com Deus, ela envolve também. Nós andamos uns com os outros. Nós nos envolvemos no amor pelo próximo. Meu convite a você nesse ano é priorizar o reino naquilo que o reino tem como plataforma para executar a sua obra. A principal delas, a igreja do Senhor Jesus. Corpo de... que é essa grande plataforma do Senhor para impulsionar a sua obra. É esse lugar, não um templo, mas vocês, pessoas aqui nesse lugar. Nós que nos reunimos nos sábados, nos domingos, nos demais encontros daqui e de tantas outras comunidades em Gravataí no mundo.
somos essa grande igreja do Senhor Jesus, poderosa, que se envolve e que expande o reino. Que esse ano seja um ano em que você olha para o Senhor e diz: Deus, eu não quero viver pela capa, eu quero viver pela essência. Então, o quanto me ofereçam, não importa o quanto eu mesmo queira viver. A minha vida é aquilo que Pedro diz lá na sua carta: eu quero ser como um sacrifício vivo ao Senhor Jesus. Que o Senhor nos encha dessa graça, nos encha desse amor, que nós possamos escolher Jesus nesse tempo, escolher viver uma vida para Deus nesse tempo. Noé podia ser o cara, mano, pensa bem. Hoje nós fazemos casas de tijolo, a maioria das pessoas tem casas de madeira. Nos Estados Unidos é muito mais madeira, mas naquele tempo a madeira era precioso, né? Era algo precioso para construir casas. Alguns dizem que Noé ficou muitos anos construindo aquela arca. Ou seja, Noé tinha um estoque de madeira loucaço. Era o estoque. Imagina que você tem muita grana no banco. Muitas vezes você vai ser tentado, né? A comprar coisas, a fazer coisas. A vida do investidor não é fácil. Quem investe grana aí, não vou pedir para levantar a mão, senão depois parece um monte de gente para pedir dinheiro emprestado. Mas a vida do investidor não é fácil, porque você tem tantas coisas que você quer comprar, tantas coisas que você gostaria, e você tem que psicologicamente fazer essa virada de chave. Eu preciso investir porque eu tenho que olhar para frente. Não é? Eu tenho que olhar no investimento, eu tenho que pensar na minha aposentadoria, blá blá blá. A vida de Noé não foi fácil. Ele tinha um estoque de grana. Ele tinha uma commodity chamada madeira. Noé poderia ter aberto a maior madeireira que o Oriente Médio já viu na história. Pensa Noé ali no guichezinho vendendo madeira. Essa aqui eu colhi há 100 anos atrás. Foi uma das primeira leva essa aqui. Ele tinha o maior estoque de madeira. Imagina, muitos e muitos anos, uma pessoa sendo tentada a remover os seus investimentos, a vender aquilo que tinha, porque era o material da época para construir as casas e fazer as grandes construções, porque ele tinha um propósito e tinha uma palavra. Sabe, talvez esse ano Deus vai olhar para você e vai pedir de você coisas que você ainda não tinha recebido do Senhor. E talvez você vai olhar para frente, você vai olhar o que você tem nas mãos e você vai dizer: se eu fizesse isso com o que eu tenho, eu ganharia, teria êxito, avançaria profissionalmente, avançaria com a minha família, avançaria em algumas coisas. Mas Deus está dizendo para você: tem coisas que esse ano é melhor você guardar, porque tem um propósito muito maior. Tem coisas que Deus está chamando você para segurar nas suas mãos, porque Ele já te entregou uma palavra lá atrás. E talvez você esteja nesses dias pensando o que fazer com isso, avaliando talvez, eu vou, não vou. E Deus está te dizendo essa noite: vamos viver, vamos dançar, como nós cantamos nessa canção, vamos dançar juntos, Maranata. Vamos ser apaixonados. E não só apaixonado que liga a luz, não só que agiliza essa volta do Senhor, que consegue antecipar esse retorno de Jesus. Que nós sejamos essas pessoas que desejam ansiosamente o retorno de Jesus e que apressam, que expandem o reino. Glória a Deus. Você está animado para isso? Os Noés do nosso tempo. Não interessa a atmosfera, não interessa o medo. Mas eu estou morrendo de medo. Cara, Gênesis 7,16. Até então Deus não tinha intervido nenhuma vez nessa história toda, fisicamente. Deus manda
manda Noé construir a arca, manda ele fazer tudo aquilo, manda ele colher isso aqui, manda priorizar todas as coisas. Noé ficou muitos anos priorizando Deus. Alguns rabinos dizem que Noé sofreu nesse tempo, foi caçoado nesse tempo, as pessoas riam dele, e era muito provável que sim, porque imagina, um lugar que nunca choveu, você está construindo uma arca do tamanho de um terreno gigante. É uma loucura, é uma insanidade. A Bíblia diz que quando eles entraram na arca ainda ficaram 7... Não. Ouve isso. Eles entraram na arca, ficaram ainda 7 dias sem que começasse a chover. A gente, meia hora, a gente puxa o negocinho do Instagram, caiu a internet, a gente já fica com raiva, né? Que droga essa internet, já vai, desliga o roteador, já fica chateado, já. A gente não recebe o e-mail que a gente está esperando, ou não recebe alguma coisa, a gente já fica meio assim. Imagina você 7 dias dentro de uma arca, esperando vir a tal da chuva, depois de muitos anos talvez ouvindo pessoas rindo de você, e você acha que 2023 você está priorizando Deus? Você acha que em 2023 você colocou Deus em primeiro lugar só porque você veio no culto? Não, Jesus quer invadir toda a sua vida para que você possa esperar por anos e ainda assim manter a sua fé. Não é sobre um 2023, é se você passar o ano na ruim, se você passar o ano sofrendo, ainda assim você chegar no fim do ano e dizer: eu guardei a minha fé. Eu não estou aqui para dizer que você vai vencer e que vai ser só alegria, não. Eu estou aqui para dizer que o Senhor vai fazer com você aquilo que Ele fez com Noé em Gênesis 7,16. Ali diz assim, que eles entraram todos os seres vivos, e assim como Deus tinha ordenado, e o Senhor, que até então não tinha feito nenhuma ação física, o próprio Senhor fechou a tampa da arca, a porta da arca, como quem diz: ei, fica tranquilo, eu estou contigo. A porta representa a segurança, é o que sai e é o que entra. Sendo bem pentecostal, a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Amém? O próprio Senhor fecha essa porta para nos mostrar que se Ele precisar colocar a sua mão, Ele vai. Mas aonde você pode juntar as madeiras e priorizar o Senhor, você vai. Amém? Você vai sim ver a mão de Deus. Você vai sim sentir a presença do Senhor. Nós estamos vivendo nesse tempo. É um tempo de presença. Confie no Senhor. Confie. A história toda do dilúvio não é sobre um dilúvio em si. Note que eu nem falei do dilúvio. Porque Deus, Ele não quer construir uma grande história bonita de um mar que se abre, o dilúvio. É tudo sobre relacionamento. É tudo relacionamento. Se tiver que um sol parar, se tiver que o mar se abrir, o que quer que seja, o desejo de Deus é se relacionar contigo. Você vai se relacionar com Jesus esse ano. Sabe por quê? Porque nessa noite você vai decidir que a sua vida é para a glória de Deus. Não interessa o quanto te ofereçam, você vai dizer: está fechado para negócio. Não tem negócio aqui. Eu quero só orar e viver uma vida que agrade o Senhor. Ainda que eu perca tudo, ainda que eu me coce com cacos de telha no chão, estirado e triste como Jó, eu quero ver o Senhor no seu alto e sublime trono e me alegrar como Davi no louvor e na adoração dos anjos. Amém? Fica de pé junto comigo. Jesus não é uma opção, Ele é a única. Não existe opção. Que a nossa resolução de ano novo seja as palavras de João: que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Você vai entrar nessa sabendo que tem ganhos e perdas. Você vai ganhar muito, mas também você vai perder. Perder o seu eu, talvez perder o teu orgulho,
perder essa vida em que você olha para você mesmo e não enxerga a presença do Senhor. Talvez você vá perder até alguns relacionamentos. Talvez seja justamente isso que Deus está pedindo para você decidir nessa noite. Talvez alguns relacionamentos não estão te fazendo bem. Talvez alguns ambientes já não são mais para você. Talvez algumas músicas e algumas coisas que você tem visto ou falado não são mais para você. Talvez as horas que você tem no seu dia, você diz que você não tem tempo, na verdade é porque você nunca priorizou. Então vai ter perdas, mas também vai ter ganhos. Você vai parar de enxergar o mundo e vai começar a enxergar o que tem no céu. Quando você enxergar o que tem no céu, você vai saber que é para lá que você vai, é esse lugar que você vai habitar, é na presença do Senhor. E quando você diz Maranata, você está apressando a volta do Senhor e você vai habitar com Ele e não tem nada melhor. Paraíso não é um lugar bonito com algodão doce ou com anjinhos e com auréola. Paraíso é o lugar onde a presença do Senhor está. Por isso que nós podemos transformar desse lugar nessa noite um lugar do paraíso. Se você não ficar apático à presença do Senhor e dizer: Deus, eu quero te adorar em espírito e em verdade, porque eu sei que é a esses que o Senhor busca, é isso que eu vou fazer nessa noite, e esse lugar será um pedaço do céu na terra. Por isso que Jesus ora. Jesus não está brincando quando Ele ora. Ele fala que o teu reino venha e que seja aqui na terra assim como é no céu. Jesus não está brincando dizendo isso para os discípulos para simplesmente de alguma forma mexer com as emoções deles. Não, Jesus está dizendo: se vocês orarem assim e viverem para isso, o céu na terra é uma realidade para vocês. Então nós podemos viver e acessar essa realidade. E talvez nós estamos olhando para o mundo e pensando naquilo que nós vamos perder, sendo que aquilo que nós vamos ganhar na presença do Senhor é muito maior, é muito melhor. Nós estamos negociando, é como aquele jogo que tem no programa de televisão. Nós estamos com os olhos vendados e tem alguém nos oferecendo algo muito grandioso e maravilhoso. Nós estamos trocando por um prato de lentilha, porque nós não sabemos o que tem lá do outro lado. Primeiro você acessa, enxerga o que tem lá do outro lado. Quando você vê o que tem do lado do outro lado, eu tenho certeza que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não quer mais viver. Deus quer levar você para esse lugar de adoração, esse lugar da glória dEle, em que você não quer mais voltar atrás. E talvez esse seja o ano. Você não vai começar o ano já entrando nesse ambiente, mas você pode terminar ele fazendo isso. E os passos que você precisa dar são graduais. Não precisa do nada você virar e fazer algumas coisas muito doidas. Você precisa só andar com pessoas certas, congregar nesse lugar ou em algum lugar que você possa ser encorajado a viver com Jesus e viver uma vida que agrade ao Senhor, lendo as Escrituras, olhando para a sua vida, sondando o teu próprio coração, abrindo o teu coração para aquilo que o Espírito quer fazer. São coisas tão simples, diretas, que você pode começar a fazer hoje. E eu tenho certeza que um ano inteiro fazendo isso, 2023 termina e você olha para trás e você vai dizer: ei, a minha vida foi para a glória de Deus, e eu agora consigo acessar e consigo entender o que acontece na dinâmica do céu. Agora eu entendo quando Jesus fala em trazer o céu para a terra. Eu quero viver essa realidade e já tenho vivido. Você pode viver essa realidade. É só você largar a sua apatia de lado e dizer para o Senhor: Deus, eu quero entrar nessa arca com o Senhor. Eu estou disposto. Não sei qual é o preço, mas eu já comprei. O sonho do Senhor está comigo, porque eu sei que a graça me alcançou. E eu só posso escolher porque alguém já me escolheu. Eu só posso escolher porque o Senhor já me escolheu. Você se alegra com isso? Hebreus diz assim, capítulo 12: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. O nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Que o fogo consumidor do Senhor queime todas as tuas prioridades esse ano. Tudo que você colocou como prioridade, você rasga e bote fora. E a partir de agora você comece uma nova lista, em que Deus vai estar em todos os lugares. Em primeiro lugar é isso, antes Deus. Em segundo lugar é isso, antes Deus. Em terceiro lugar é isso, antes Deus. Deus vai estar em todos os lugares. E você não negocia mais aquilo que você foi chamado para viver. Quem chamou você foi Deus. E Ele é fiel e justo para cumprir o chamado dEle até o fim e completar a sua obra. Você está animado para priorizar o Senhor Jesus esse ano? Você está animado para viver uma vida que agrada a Deus?
Não esqueça que a graça alcançou você, cara. Não esqueça que Jesus, Ele antes de você escolher, Ele já te escolheu. A escolha dele já foi, é um trabalho unilateral. A Bíblia diz que Deus deu instruções para Noé. Ele escolheu, tem um texto ali, você depois lê capítulo 6 ali inteiro. A primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia inteira é nesse momento. Embora a graça já houvesse antes de tudo, ali é o primeiro lugar, a graça alcançou Noé. E nesse momento também é a primeira vez que a palavra aliança aparece na Bíblia. Olha que interessante, graça e aliança aparecem no mesmo contexto do dilúvio e de uma salvação de alguém que não merecia, mas achou graça. Um Deus que estabeleceu um plano de forma unilateral, para salvar alguém da destruição. Deus estabeleceu um plano de forma unilateral para você. E nessa noite você só tem uma única reação: dizer: Deus, me dá as tuas instruções. Como eu posso construir a arca de 2023 na minha vida? Se vai chover, se não vai chover, se eu vou ter que esperar os 7 dias, se eu vou ter que ficar todos esses anos construindo, não interessa, Deus. Só me dá as tuas instruções, eu quero ouvir a tua voz.